Ó, tá faltando aqui o trabalho de arquitetura de implementação. Que foi montado, acho que no começo do ano. Eu tenho um trabalho também indicado, acabou que por conta aí da pandemia eu passei 2 de implementação de LFA, mas a arquitetura vai ficar um só. O de arquitetura, aí tem a ver lá com o último conteúdo, né, que é o capítulo 6, por isso que eu estava esperando para falar dele. Né. E é relacionado lá com os tipos de RAID. Né. Nessa imagem é mais fácil para mostrar. Então, ó, qual que é a ideia? Cada tipo de RAID tem a sua característica, né. Então, aqui os dados é dividido em stripe, aqui você tem aqui ele chama de, na representação aqui é B0, né, mas seria uma representação maior do que uma stripe, aqui também algo maior do que uma stripe, o 4, 5 e o 6, daí algo menor que uma stripe, né, seria uma divisão aí que a gente tem. Nos tipos aqui, no 1 para frente, esse tipo aqui, esses em cinza, são discos para redundância. Então, nesse caso, no RAID 1, esses 4 discos são cópias dos outros 4 discos. Aqui eu tenho 3 discos de redundância, né, mas o número pode variar. Aqui, nesses exemplos, ele está com 4, sempre o lado esquerdo, mas pode mudar isso aí também. Mesma coisa aqui, ele está com 3, mas pode mudar. Esse sempre 1 e 1, aqui no caso, a diferença nesse RAID 5 é que a redundância está dividida, né, em vários discos, e aqui você tem 2 discos de redundância. Né, se você pegasse aqui todas as partes, né, que nem mostra, pegasse todas essas partes em cinza, você vai ter 2 discos de redundância. Né. Então a ideia é como se eu pegasse, vou até riscar por aqui. Você vai colocar, como se eu colocasse um texto aqui para armazenar uma informação. Então você tem que definir, vamos vir para cá primeiro. Você tem que definir algumas características para o seu, perguntar para o usuário, né? Que no caso, ele fala aqui, ó, o tamanho do disco, que eu usei o nome aqui T, esse tamanho vai ser para todos os discos, né, em um múltiplo de 4, a quantidade de discos, N, né, para o RAID 2, que é aquele RAID específico lá que fala, que é esse daqui, ó, a quantidade de discos no RAID 2 é N, que é a quantidade em branco, mais o M. Né? Todos os outros são definidos aí só por N. Né? Então, N seria o 4 ali, aqui o N seria 4, né? Até do jeito que ele está aqui, né? Quantidade de discos para cada é um número múltiplo de 4, né, definida pelo usuário. Então, só que ele define o N, que é o em branco, até mesmo nesse RAID 1 aqui, ó. Ele define 4 discos, só que ele vai ter 8, porque você tem mais 4 para redundância, se fosse esse caso aí. Aqui, N é sempre você, o usuário que define, sempre 1 para redundância. N, a quantidade que o usuário define, 1 para redundância. N, a quantidade que o usuário define, mais 1 para redundância. Aqui, N mais 2, porque tem 2 de redundância. Então, N, o M e o T são dados de entrada, né? Tem o tamanho ali do disco. E por que o número múltiplo de 4 aí? Aí é na mesma ideia do que eu coloquei na hora que eu expliquei isso daqui. Está sendo isso daí. Ou se eu pegasse aqui, ó, eu escrevo meu nome e quero inserir essas informações no disco. O que ele vai fazer? Ó? O RAID 0 e 1, você vai dividir como se você pegasse o dado que você quer armazenar. Então, se eu pego esse dado, vai ser um texto qualquer, né? Então, peguei aqui o meu nome, poderia até colocar mais coisa aqui, né?
Mais 4 aqui, pelo menos. Mais isso daqui, primeiro e segundo nome, né? Então, eu pego todo esse texto e eu vou dividir para o RAID 0 e 1 em 8 caracteres para cada stripe. Ou seja, no RAID 0 e 1, Maurílio entraria tudo aqui, Maurílio entraria tudo aqui e uma cópia no segundo disco, né? Lá na frente, a quantidade que você tiver. No RAID 2 e 3, você divide de 4 em 4. Então, no RAID 2 e 3 entraria o M, A, U, era para caber tudo aqui. Os 4 primeiros aqui, depois o ilho, I, L, I, O aqui, e aí vai, né? O espaço em branco, ó, né? Porque ele vai inserir um texto que ele quer descrever. Se eu coloco Maurílio espaço Martins, o espaço em branco, o M, o A, o R entraria aqui. E aí vai. E aí continua. Isso no RAID 2 e 3, né? Tamanho 4, então dividido em 4 em 4. Mesma coisa aqui, de 4 em 4. E no 4, 5 e 6, de 16 em 16. Então aqui, a cada 16 caracteres, incluindo espaço em branco, incluindo pontuação, qualquer coisa aí, no primeiro, os próximos 16 no segundo, no terceiro, tudo de acordo com o N que você definir, que o usuário vai definir. Né? Então, 5 e 6 também de 16 em 16. Aí, para fazer a redundância, vou explicar nesse cara aqui, onde eu escrevi aqui. O que é a redundância? É um jeito de se recuperar a informação que perdeu a partir de um outro disco, né? Então aqui você tem os 3 discos de redundância, né? Se você definisse como 3. Para esse tipo de redundância, você vai fazer algo com o código ASCII dos símbolos. Então aqui, ó, seria o M-A-U-R. Né? Aqui, I-L-I-O. Aqui, espaço em branco, M-A-R. E aí vai. O que você vai fazer? Aí eu escrevi aqui, ó, né? Para as informações de redundância, né, você vai fazer um cálculo usando o resto da divisão inteira, né? Então, nesse exemplo aqui, eu falei de 4 caracteres, porque esse RAID é de 4 em 4. Né? Os 2 primeiros aqui é de 8 em 8. Os 3 últimos, né, 4, 5 e 6, é de 16 em 16. Né? Aí o que você vai fazer? Ó? Então, vamos lá, vamos supor que você vai armazenar casa, a palavra casa, com 4 caracteres, no caso, no primeiro disco. O que você vai fazer? Você pega o código ASCII de cada uma das letras. Código ASCII do C, 67. Do A, 65. Do S, 83. Do A, 65. E para cada um desses valores, você faz mod, né? Que é o resto da divisão do número por um número. Né? Então, no caso, vai fazer o resto da divisão do número por 9. Né? Então, 67 mod 9 dá 4. 65, 2. 65 mod 9, 2. 83 mod 9, 2. 65 mod 9, 2 também. Então, resulta no 4, 2, 2, 2. Isso para essa palavra casa. Né? No outro exemplo aqui, se eu for armazenar lá, igual eu coloquei aqui, M-A-U-R, calcula o código do ASCII do M, vai dar um valor X, faz mod 9, armazena aqui. Do A, mesma coisa. Do U, mesma coisa. Do R, mesma coisa aqui. Né? Aí, mesma coisa aqui para o I-L-I-O, mesma coisa para o espaço em branco, M-A-R. Né? Porque esse texto que é de entrada, isso daí pode ter um tamanho muito grande, né? Depende da quantidade de caracteres que você vai inserir. Você vai fazer essa distribuição em stripes de acordo com o RAID, de como o RAID trata com isso daí, certo? Isso não perguntou, não? Deixa eu perguntar. Que mais?
Aí aqui ele descreve um pouquinho, né? Só voltando, né? Fui direto, ó, implementar o algoritmo para fazer essa simulação, do 0 ao 7. A entrada dos dados, igual eu coloquei aqui, né? Eu vou digitar Maurílio Martins. Isso daí tanto pode ser um arquivo de entrada, né? Aqui está, ó, um arquivo de entrada em texto. Então você, para ler o arquivo de entrada, você pode usar um texto, né? Um arquivo TXT aí qualquer. Ou inserção direta dos dados, né? Inserção direta é você fazer um scanf lá e ler as informações, né? O scanf aí pode até parecer mais fácil aí, mas como você vai trabalhar, eu acredito que se trabalhar aí com arquivo de texto, fique mais fácil para você mudar e gerenciar isso daí quando você precisar ler essas informações, né? As configurações do RAID, né, que é aquelas medidas que está aqui embaixo, você vai precisar perguntar, né? Então, sempre você vai perguntar essas informações aqui, ó, né? Opa, começa. Tá aqui, tá certo. O tamanho do disco, né, que é o T, tem que ser um múltiplo de 4, quantidade de discos N e quantidade de discos para redundância M, que só precisa no RAID 2, né? Aí cada RAID tem o seu tipo. Se o usuário aqui, ó, para o primeiro... Vou até apagar para precisar ver isso já. Se para o primeiro RAID aqui, o usuário falar que N é igual a 5, ele vai ter que adicionar teria que colocar um a mais aqui. Se ele fala que N igual a 6 para o RAID 1, ele precisaria ter 6 discos em branco e mais 6 em cinza, que é o 6 de redundância, né? Então, esse N é só em relação à quantidade de armazenamento. Se ele fala 6, esse é o RAID 2, o RAID específico. Se ele fala 6 no N, ele vai ter 6 e ele vai ter que perguntar o M, né? Que poderia ser 4 aqui. Aí ele teria 4 em cinza para redundância e 6 para armazenamento. RAID 3, N mais 1, né? Pensando numa fórmula aí, ó. N é o valor que ele fala, mais 1, que é o de redundância, que é o último. Aqui no RAID 4, mesma coisa. N mais 1, né? Sempre um a mais de redundância. RAID 5, N mais 1 também. E o RAID 6, N mais 2. Então são as coisas que você precisa perguntar para o usuário, né? Define isso daí. Aí ele vai fazer, a hora que você perguntou essas informações, ele vai pedir o valor de entrada, né? O que ele quer armazenar. Se você quer ler isso daí de um arquivo de texto, ou se você vai digitar as informações que são armazenadas, né? Aí você tem que ir gerenciando e distribuindo as informações em cada um dos blocos ou das stripes de acordo com o RAID que ele está falando, né? Então, aqui que você vai precisar criar uma estrutura de dados para armazenar as informações, né, que seria a simulação do disco, né? Ou seja, sei lá, uma lista, uma fila, um hash, um objeto aí qualquer, e depende do tipo que você vai usar, né? Aí ele descreve aqui, ó, para cada um dos RAIDs, né? RAID 0, ó, 8 caracteres, né, nos N discos. RAID 1, dividir 8 caracteres e armazenar nos N discos, né? De acordo com a quantidade que inserir. Quantidade deve ser aqui. Opa. Quantidade desse tipo de RAID. Deixa eu só arrumar aqui que acho que tá. Deverá dividir os dados em stripes e armazenar nos N discos, de acordo com a quantidade que o usuário inserir. Só arrumar esse texto aqui que está um pouquinho confuso. A quantidade total de discos neste tipo de RAID será N vezes 2. Então, se ele fala que o N é 4, igual está no exemplo do slide, você vai ter 8 discos no total. O RAID 2 vai dividir de 4 em 4 caracteres e armazenar nos N discos, né? Vou voltar para cá. No RAID 2, né, você tem que perguntar o N e o M. Então, ó, RAID 2 deverá dividir em 4 e armazenar nos N discos. Quantidade é N e
quantidade de discos para armazenamento é N, somado com a quantidade M de discos de redundância. Tem que perguntar isso aí também. RAID 3, ó, é aquele RAID que só tem um a mais, né? Então, a quantidade de discos nesse tipo é N para armazenamento, mais somado com um disco para redundância. Isso ficou faltando aqui. RAID 4, mesma coisa, ó, N discos para armazenamento, somado com um disco para redundância. RAID 5, ó, é o que tem um disco de redundância também. Quantidade de disco nesse tipo é N discos para armazenamento, mais somado com um de redundância. E a redundância é espalhada, porque ela é distribuída nesses pedacinhos aqui. RAID 6, o que é o RAID 5 e 6, né, que é dividido de 16 em 16. N discos para armazenamento, somando com 2 discos de redundância. Que são espalhados entre os discos, certo? Então aqui só falando da stripe, aqui falando da redundância, aqui falando das medidas, né? Então, ó, de acordo com a entrada de dados e com o tipo de RAID escolhido, ele vai mostrar isso daí para você, né? Aí as informações que tem que mostrar, ó, total de dados armazenados, né? Então a capacidade do disco é em relação a caracteres, né? Se ele armazena 1000 caracteres, né? Lembrando que o 1000 teria que pensar em 4000, porque esse valor tem que ser múltiplo de 4. Então ele armazena 4000 e tem 400 caracteres armazenados, você tem que falar aqui, ó. Total de dados armazenados, total de espaço livre disponível, o espaço que está reservado para redundância, além de outras informações aí que podem ser importantes nessa representação, certo? Aí mesma coisa, qualquer linguagem aí, dupla, né? Mas em relação às entregas aqui, a mesma coisa, relatório, fonte e executável, né? Relatório falando aí sobre RAID, os tipos aqui específicos, falando de características, aplicações, outras coisas. Tem outras variações também do RAID, né? Comentar aqui, isso é no relatório, né? Aí aquele tópico lá que é o do relatório é o mais importante, né? Que é a decisão de projeto e conclusão de referência, né? Aí até do trabalho que está para entregar essa semana aí também, ó, seguindo esse modelo aqui da SBC, seguindo o modelo, no caso, a formatação do arquivo do relatório, né? Recomendo aí, para quem não conhece, o uso de LaTeX. LaTeX é como se fosse uma linguagem de marcação, é uma linguagem que você monta um arquivo e ele vai para gerar o PDF, né? Você tem que escrever como se fosse um código para gerar o PDF, né? Depois que se entende como funciona isso daí, é bem fácil para você trabalhar com ele, né? Para quem não sei se tem alguém que já está fazendo TCC, mas no TCC é muito útil você usar o LaTeX, fica bem mais fácil para você se organizar, certo? A avaliação vai valer lá para o quarto trimestre, né? Então, ela vai... deixa eu só ver se é isso, 3, 4, 5. Na nota do quarto bimestre, 5 pontos são desse trabalho, e 5 desses trabalhos que eu estou passando aí durante as aulas. Possível uma outra prova aqui de lá para o quarto bimestre, né? Aí tá 5, prova e exercício, talvez fique só exercício, né? Aí depende, isso daqui pode mudar. Mas a nota do trabalho em si é 5, né? Sendo 3 lá para código-fonte e execução, relatório 1 ponto, e apresentação, né? Mesma coisa, né? Apresentação igual ao que eu comentei de manhã aí, que vai precisar, que tem a apresentação de gramática regular aí primeiro, né? Você vai fazer, vocês apresentam a tela aqui, né? Igual eu estou apresentando aqui para vocês, né? Eu vou falando, faz tal coisa, insere tal coisa para testar o programa de vocês,
E lá para o último dia, né? No último dia não, na verdade daria para fazer um pouquinho mais para frente, né? Mas como tem a apresentação aqui acho que ficou dia 7, ó, né? E está aqui, final de novembro. 3 meses aí, ó. Né? Tem algumas... Tem que trocar essas referências aqui. Deixa eu deixar em vermelho aqui. Depois eu passo para vocês que essas referências aqui tá de teoria da computação, né? De LFA, no caso, não de arquitetura. Certo? Então, ó, isso daqui depois eu já vou passar lá para vocês. Tem uma dúvida aí no trabalho? Então, ó, só depois depois de finalizar a aula, eu arrumo isso daqui, né? Essa parte aqui em vermelho ainda. Dou uma revisada geral aí para depois passar para vocês. Mas a ideia do trabalho é algo desse tipo aí, certo? Então, fecha aqui, deixa aberto. Isso, fecha. E aí, ó, no conteúdo, a gente vai ter uma prova aí também, daqui a 2 semanas. Né? Vou fazer uma prova com um pouquinho mais de conteúdo aqui, ó. Normalmente eu faço, se fosse numa aula presencial, nossa prova iria até aqui só, mas coloquei uma prova com mais 3 capítulos aqui. Esse 18 aqui, possível eu deixar mais para frente isso daqui. Tá? Mas a gente vai começar daí no dia 14, né, que é daqui na próxima aula, porque semana que vem já é feriado. A gente começa aí mais cedo, né, começa 1h30. Aí só o término aqui, mesma coisa, né. Então, comentei de manhã, na prova, aí eu vou passar um arquivo do Word, né, vai ter um espaço reservado para você inserir a sua resposta ali, né, insere a resposta direto no arquivo do Word, gera um PDF e manda pelo formulário do Google. Certo? Aí nessa, né, tanto que a prova é online aí, questão de cópia, questão de plágio é a mesma coisa, certo? Tem que tomar cuidado com essas questões aí de plágio. Lógico que você vai poder consultar tudo, mas plágio plágio de outros alunos e cópia de livro, cópia de conceito também gera problema nisso daí. Certo? Então, ó, a gente finaliza o 7, o último aqui hoje. Então, aí capítulo 7 fala de entrada e saída, né? A ideia de falar de entrada e saída é você ter aqueles componentes, né? Como se eu tivesse aqui a CPU, aqui eu tenho componentes de memória, né? Nem preciso falar que tipo específico de memória que é, mas a gente representava assim, né? Lá no primeiro capítulo, a gente tinha uma representação que era essa daqui, né? O processador, dispositivos de memória e entrada e saída. E depois até tinha uma representação para analisar o que tem dentro de um processador, que ele falava de registradores, falava da ULA, da unidade de controle e do barramento. Né? Então são nesses 4 aqui, os 4 componentes do computador, né? CPU, memória, dispositivos de entrada e saída e o barramento, e aqui os 4 interno e processador. Então, sempre que você precisa passar alguma tarefa aí de entrada e saída, na verdade, esse desenho aqui ele estaria diferente, porque quem recebe isso daí não é direto o dispositivo de entrada e saída. Vou até apagar aqui para riscar em cima mais certinho aqui. Porque antes de chegar no dispositivo, eu tenho algo que é chamado de módulo de entrada e saída. Então, é um módulo de S. Porque um módulo consegue aceitar vários dispositivos de entrada e saída aqui. Então, seria uma representação desse jeito, para que a gente estuda aqui o que é os dispositivos. Só que, por que eu coloco módulo nesse caso aqui? Né? Principalmente em questão de velocidade. Né? Você tem aí a quantidade de dispositivos diferentes, você pega aqui, posso colocar um teclado, um mouse, um HD, um SSD, até um SSD aqui mesmo, dá ele de exemplo. Né? Você coloca teclado e SSD.
para o mesmo módulo controlar isso daí, você vai ter problema porque o teclado e o SSD são componentes que têm uma velocidade muito diferente, né? Então, você ligar eles aí, você vai ter problema, porque é o módulo que vai ter que gerenciar isso daí. Então, por isso, né, que eu coloco o módulo para fazer essa gerência, né? Então, você colocar diretamente os dispositivos ligados no barramento, dá problema, né? Porque o SSD é muito rápido, o teclado é muito leve. Então, eu faço essa representação usando o módulo de entrada e saída para montar isso daí, certo? Aí, ó, precisa do módulo de entrada e saída, né? O que o módulo vai fazer? Interface com a CPU e memória, né? Pensando na representação para cima aqui nesse desenho, né? Então, módulo fazendo essa interface. Interface com os dispositivos, pensando na representação para baixo do desenho, que seria essas ligações aqui, certo? A representação de um módulo, ó, seria isso daqui, né? A diferença é que aqui ele está representando o barramento nos três componentes, né? Que é barramento de controle, barramento de dados e barramento de endereços, BCBDBE, né? Onde, se eu quero ler alguma informação da memória, ele tem que falar como se fosse 0 pelo barramento de controle, e o 0 quer dizer que ele quer fazer uma leitura. Em qual posição da memória você quer ler? Ele vai indicar aqui, ó, na posição, pelo barramento de endereços, por isso que ele fala a posição 15. Quando a memória, se for lá para o HD aqui embaixo, né, quando o HD aqui embaixo receber essa informação que foi transportada pelo barramento, o módulo receber isso daí, ele vai passar para o HD aqui embaixo. O HD, a hora que receber um comando de leitura na posição 15, se o dado que ele tiver armazenado lá for o dado A, ele vai devolver isso daí pelo barra... Era para ser uma seta isso. Pelo dado A, né, pela linha de dados. Se o dado for AAA, por exemplo, devolveu essa informação, né? Então, usa o barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle para fazer isso daí, né? Os dispositivos, os componentes aí de entrada e saída, né, tem os mais diversos tipos, né? Teclado, por exemplo, é um dispositivo do quê? De entrada ou de saída? De entrada. Esse dispositivo aí de entrada, né? Mas é dispositivo de saída também? O teclado pode ser considerado um dispositivo de saída? Teclado eu acho que não. Só por ele ter aí, talvez, não sei se até vocês devem ter algum aí, né? Você pega esses teclado gamer, né? Esses teclado gamer cheio de luz colorida, né? Para que serve uma luz dessa daí? Às vezes a luz serve para indicar alguma coisa, né? Ou um teclado normal, aquela luz que tem em cima do numlock, do caps lock, ela serve para indicar alguma coisa, né? Se ela tem uma luz desse daí, ele é considerado saída, né? Lógico que ele é principalmente de entrada, né? Mas você tem uma luz, um LED que acende aí, está indicando que ele é um dispositivo de saída também, certo? Um dispositivo externo, um componente aí, ele vai ser formado aqui por uma representação genérica, né? Aqui fala de dispositivo externo, poderia ser desde um teclado até uma placa gráfica. Ele vai ser formado aí com sinais de controle que o módulo vai passar para o dispositivo. Ele recebe isso daí, então é como se aquela representação, o módulo tivesse aqui em cima, né? Passa esses sinais de controle para o dispositivo embaixo. Toda essa caixinha cinza é o dispositivo. O dispositivo vai informar o estado dele para o módulo. Por quê? Vamos supor que essa caixinha cinza aí é o HD. Vamos rabiscar aqui. HD. Algum processo, algum programa manda salvar no HD.
que o módulo vai perguntar primeiro? Se o HD está disponível para ser utilizado. Né? O HD vai responder, eu já estou ocupado. Né? Ele está busy. Ou ele está ocioso, está em stand-by. Então, esse sinal de estado é passado para o módulo de entrada e saída. As informações dos dados, né? Pode ir tanto a setinha para cima ou para baixo, e passando para o ambiente, né? Se for um dispositivo de saída, por exemplo, se for esse LED aí do HD, ele vai passar isso aí para o ambiente, acendendo a luz, por exemplo. Né? E dentro do dispositivo, aí coloquei como se fosse o HD, né? Mas cada componente vai ter o seu formato. Né? Você tem lá, por exemplo, a lógica de controle, que o HD é um, o SSD é outro, o funcionamento, né, de cada dispositivo. O buffer, que é a memória temporária do dispositivo. Então, quando você usa lá um keylogger, por exemplo, você está pegando as informações do buffer do dispositivo, da memória temporária. E o transdutor, né, que ele vai traduzir as informações para a saída, no caso aí, se é para ligar um LED, ele vai fazer passar corrente lá, por exemplo. E esse módulo de entrada, o módulo de entrada e saída, né, que seria essa representação aqui em cima e agora, ele tem 5 funções principais. Né? Primeiro, controle e temporização, né, que é gerenciar o uso do dispositivo, saber se ele está ocupado, se ele está ocioso, fazer as operações em si, né? Passando essas informações tanto para o dispositivo e para o processador. Depois ele tem que se comunicar com o processador, né? Falando, por exemplo, decodificando o que o processador fala para ele, se ele quer ler, se ele quer escrever, se ele quer buscar em um setor, né, pensando no HD, e aí por diante. Vai receber essas informações, igual eu coloquei, ocupado, pronto, e aí por diante. Vai se comunicar com o dispositivo, né, para falar, ver se ele está ocupado, essas mesmas informações. Vai fazer um armazenamento temporário de dados, né, porque aí, principalmente por conta da velocidade. Né, se o teclado, que é algo muito lerdo, você está digitando, se ele demora para enviar essas informações para o processador, ele tem que temporariamente armazenar essas informações no buffer. E detectar erro, né? Por exemplo, numa impressora, papel emperrado. Né? A hora que acontece lá de um papel emperrado na impressora, a impressora percebe um problema mecânico, né? Vamos supor, ela não conseguiu mover o motor para girar o papel. Então, ela consegue perceber isso daí, e isso é passado para o módulo que repassa isso daí para o processador. Mesma coisa, uma trilha no disco com defeito. Isso daí é passado para o módulo que repassa para o processador. E o módulo, ele teria essa representação aqui, ó. Aí ele só está virado, né? Essa parte aqui seria onde ele vai se conectar com CPU e memória, né? Que é o sistema. Essa parte seria onde ele vai se conectar com o dispositivo em si. Né? Então, essa parte aqui seria de cima do nosso desenho, essa parte aqui seria de baixo. Então, ó, no módulo você vai ter registradores, né, de dados, de estado, de controle, a lógica do dispositivo, né, para gerenciar os dispositivos possíveis, a lógica de cada componente aqui. Ó, né, por isso as 3 setinhas, porque um módulo pode gerenciar vários dispositivos aí. E para fazer essas operações, né, de entrada e saída, aí existem 3 técnicas possíveis para isso. Né. A primeira, programada, né? Então, esse programada seria quando a CPU tem o controle direto sobre o que acontece com a entrada e saída. Né? Então, é como se, quando precisa fazer uma entrada e saída, a CPU fica esperando terminar essa tarefa. Então, naquela primeira representação lá, com esses 3 componentes aqui, fazer só assim, sem escrever os nomes. Né? Então, esse primeiro aqui, como se fosse processador, aqui, memória, módulo de entrada e saída, e aqui embaixo os dispositivos. Na entrada e saída programada,
quando eu preciso fazer isso daí, o processador passa a tarefa para o dispositivo aqui embaixo, né? Seria esse, ele passa a tarefa aqui, ó, para o módulo, né? E ele fica parado, a CPU, no caso, fica parada esperando terminar, né? Isso desperdiça tempo do processador, ele tem que ficar lá parado esperando a informação terminar, né? A CPU tem que ficar toda hora consultando o módulo para saber se essa informação já terminou, certo? Então, a CPU solicita a operação de entrada e saída, o módulo vai fazer isso daí, vai passar para o dispositivo, e a CPU verifica o bit de estado do dispositivo periodicamente, para ver se o dispositivo já está ocioso, né? Porque se ele está ocupado, quer dizer que a operação ainda está sendo feita. Se ele está ocioso, quer dizer que a operação ainda está sendo feita, né? Então, o módulo não avisa nada para a CPU. A CPU tem que ficar periodicamente indo lá. Já terminou, certo? Os comandos de entrada e saída que podem ser utilizados disso daí, você pode identificar qual módulo você quer se comunicar. Essa primeira representação aqui, eu fiz só um módulo, né? Mas você pode ter vários módulos, seria algo desse tipo, e cada módulo gerenciando vários dispositivos aqui. Então eu tenho que identificar qual módulo, né? Falando o que o módulo tem que fazer, se ele é para girar o disco, se é para verificar o estado do dispositivo, ler ou escrever alguma coisa nos dados, né? Além disso, eu preciso identificar cada um desses dispositivos, né? Porque cada módulo vai tratar de vários dispositivos, então tem que ter uma gerência em cima disso. Para fazer esse endereçamento aí, cada dispositivo vai ter um endereço, como se fosse, né, muito cuidado aí, é uma ideia do endereço IP, né? O endereço IP é único, né? Como se eu precisasse dar um endereço para cada dispositivo, né? Para quando eu quiser acessar aquele dispositivo, eu precisar usar esse endereço aí. E esse endereço, ou ele vai estar mapeado na memória, ou ele vai ser algo independente, em um espaço de endereço separado do usuário, né? Aqui, ele tem uma representação do que acontece quando você vai fazer um acesso de entrada e saída para cada um dos tipos, né? Essa imagem aqui está para os três, ó. Só comentei do primeiro ainda. Programado, interrupção e acesso direto. Então, no programado, a CPU passa a tarefa para o módulo, né? O módulo vai receber essa informação e a CPU tem que ficar consultando isso aí, né? Se essa consulta aí, ó, finalizou, ele para baixo. Se não, ele vai voltar lá para cima, né? E vai começar a fazer tudo de novo. Passa a tarefa de entrada e saída, CPU fica parada, sem fazer nada, fica lá, já terminou. E ele vai, né? Isso no programada. No controlada por interrupção, aí o processador passa a tarefa para o módulo. Enquanto o módulo vai resolver isso daí, o processador fica fazendo outra coisa, certo? Quando o módulo finalizar a tarefa de entrada e saída, o módulo vai interromper o processador falando, ó, o que você tinha me pedido está pronto aqui, né? Por isso que é uma interrupção. O processador passa a tarefa para o módulo de entrada e saída, o módulo de entrada e saída vai resolver isso. Enquanto isso, o processador fica fazendo outra coisa. Quando o módulo terminar, ele interrompe o processador para falar que já finalizou isso daí. Então, a representação disso daí, ó, CPU passa a tarefa para o módulo, enquanto isso, CPU faz qualquer outra coisa. Quando chegar uma interrupção, o que vai fazer? Quer dizer que finalizou a operação que ele estava precisando fazer. Então, ele só vai finalizar essa operação, ainda vai precisar fazer um acesso nisso daí pelo processador, então ele finaliza essa operação e encerra, né? Então, no entrada e saída programada, o processador passa a tarefa e fica parado esperando. No entrada e saída controlada por interrupção, o processador passa a tarefa, fica fazendo outras coisas, quando o módulo de entrada e saída interromper, ele finaliza. E o terceiro tipo, que é o acesso direto à memória, né,
aí ele tem uma técnica um pouquinho diferente. Só seguindo na ideia aqui antes, né? Para não perder a sequência do que estava aqui, tinha esquecido disso. Quando acontece essa interrupção, né, que é no entrada e saída, controlada por interrupção, o processador passou uma tarefa para o módulo. Enquanto isso, o processador fica fazendo outras coisas, o módulo vai resolver a entrada e saída. Quando finaliza, o módulo interrompe o processador. Nesse interromper, lembra lá dos conceitos do capítulo 1, comentou no 1 e no 3, né? Que ele fala lá dos registradores, né? Fala do registrador que é o contador do programa, né? O que ele vai fazer? Pensa em rotinas de procedimento, função, né? Você tem aqui o seu programa do usuário, programa principal, e eu chamo aqui, estou executando essa rotina, então eu estou executando linha a linha, estou executando a linha N, quer dizer que no contador do programa vai estar o N mais 1. Só que se na linha N acontecer algo de entrada e saída, é como se ele tivesse chamado a rotina de tratamento de interrupção. Então o que precisa fazer? Interrompe, não vai para a linha N, e ele vai começar a executar da linha Y, que é aqui, até a Y mais L. Então é como se na linha N aqui chegou uma interrupção, porque finalizou uma operação de entrada e saída. Então, para fazer isso daí, ele vai executar essa função aqui. Então ele pega tudo que estava salvo no processador, nos registradores aqui, e vai salvar na pilha de controle, que é o espaço da memória que ele usa para isso. Quando ele executar todas essas linhas aqui, ó, ele volta, né, a executar a linha N mais 1. Isso é chamado de salvar o estado do processador, salvar o contexto do processador. Porque ele vai precisar resolver alguma coisa, só que quando ele terminar de resolver, ele tem que retomar no processo, né? E ainda, com interrupção, pode acontecer várias coisas uma atrás da outra, né? Como se fosse, eu estou resolvendo uma interrupção do disco, só que chega alguma coisa pela minha rede, né? Então você tem que tratar com isso daí, né? Ou eu posso definir uma prioridade, ou eu posso falar, ó, ninguém me interrompe, né, para falar dessas múltiplas interrupções. E aí, agora sim, no terceiro tipo aqui de entrada e saída, que é o direto à memória, né? Nos dois primeiros aí, no programada, né, o processador fica sem fazer nada. No controlada por interrupção, você acaba precisando toda hora salvar o contexto, né? Isso gera custo. Então, o DMA, que é o acesso direto à memória, né, Direct Memory Access, ele é um módulo, né, ele é um hardware adicional que você tem, e ele vai tomar o controle do barramento. Por que isso daí? Vamos para a imagem aqui que é mais fácil. O DMA tem vários formatos possíveis, né? Nessa primeira representação aqui, que é um único DMA, por que ele fala de tomar o uso do barramento? Então, ó, esse barramento, que é a linha, é compartilhado por todo mundo, né? O processador passou uma tarefa para o DMA. O DMA vai precisar, vai passar essa tarefa para o dispositivo de entrada e saída. Chegou aqui. O dispositivo aqui vai ficar fazendo, né? Quando o dispositivo finalizar, para transportar os dados, ele tem que usar o caminho aqui de cima. Então ele pausa, né? Fala que suspende a CPU, ou seja, ele pausa a CPU. Por que pausar a CPU? Porque enquanto o dispositivo estava fazendo o que ele precisa, esse barramento aqui pode estar sendo utilizado para comunicar a memória com o processador. Então ele pausa a CPU, primeiro para transportar algo do dispositivo para o DMA, depois do DMA para a memória que está aqui. Por quê? Porque essa linha em amarelo é compartilhada. Numa segunda variação, você tem aqui DMA e entrada e saída separado, né? Aqui eu só preciso pausar a CPU uma única vez. Então, o processador passa a tarefa para o DMA, como se fosse nesse caminho aqui. O DMA se comunica com o dispositivo aqui embaixo. Tá aqui. O dispositivo aqui embaixo está fazendo a operação. Enquanto isso, o barramento lá de cima, entre processador e memória, por exemplo, pode estar sendo utilizado.
Quando o dispositivo aqui embaixo, ES, finalizar, avisa o DMA aqui em cima, suspende, pausa o processador, transporta aqui para a memória as informações, depois volta. Né? Esse suspender o processador é diferente daquele salvar contexto que tinha no programado, por isso que o DMA acaba ficando mais rápido. E uma terceira variação aqui do DMA em relação ao barramento é você ter esse barramento de entrada e saída separado, né? Onde eu vou ter aqui o DMA vai controlar todos os seus dispositivos aqui e vai usar o barramento também só uma única vez, né? Só do DMA na memória. O processador passa a tarefa para o DMA aqui, DMA passa para o dispositivo aqui. O dispositivo está fazendo, enquanto isso o processador está usando a memória, o barramento lá em cima. Terminou de fazer a tarefa, sobe para o DMA os dados, pausa a CPU, transporta para cá, depois retoma o processamento aí, certo? Só voltar aqui. A representação, o que tem num DMA, né? Você vai precisar da lógica de controle, alguns registradores aí para dados endereço, tanto para indicar que está requisitando alguma coisa, para indicar que houve uma solicitação de interrupção, isso, e outras funcionalidades do DMA. Então, a CPU que vai falar para o DMA, ó, se ele quer ler, se ele quer escrever em qual dispositivo, em qual bloco, qual quantidade de dados, né? CPU fica fazendo outra coisa, DMA que vai lidar com essa transferência aí, ó, né? Quando terminar, o DMA que faz essa tarefa. E ele suspende ou ele rouba o ciclo do processador, né? Porque nessa representação, o ciclo do processador é fazer processamento e usar a memória, né? Só que para isso ele precisa dessa linha em amarelo. Se ele rouba o ciclo, ele vai usar essa linha em amarelo aí durante uma unidade de tempo, né? Não precisa interromper, né? E isso gera um ganho a mais, né? Aquele não salva contexto, né? Ele só pausa o processador durante uma unidade de tempo, né? Atrasa o que a CPU está fazendo, mas não é a mesma coisa do que uma entrada e saída controlada por interrupção, né? Lá naquele busca, decodifica, executa, né? Em uma instrução, naquele ciclo de instrução, tem alguns pontos onde o DMA pode interromper o ciclo de instrução, né? Que é ou antes de buscar a instrução, ou depois de decodificar, ou depois de executar a instrução, ou antes de processar, antes do ciclo de instrução propriamente dito, né? Então, são alguns momentos onde o DMA pode interromper o processador. E só, né? Pouca coisa aqui também no set, por isso também que eu preferi juntar esse conteúdo aí com a próxima prova aí, certo? Uma dúvida em relação a isso? Professor, Pode falar. não sobre o conteúdo, tipo, especificamente, mas em relação à prova. Em relação às questões dela, ela vai ser um pouco extensa, ela vai ser, tipo, com um tanto de perguntas normais. Então, eu não montei ainda, mas dependendo do prazo, eu tinha comentado ali no começo que até as 18, aí depende do horário, né? Aí depende mas dependendo de como eu montar essas questões que eu não montei ainda, eu vou estender mais esse prazo. Entendi. É que, tipo assim, por exemplo, o caso, você não tem nada a ver com isso, obviamente, mas no meu caso, eu só posso ficar no máximo mesmo, por exemplo, até umas 4h30, porque 5 horas eu entro para trabalhar. Aí é mais por conta disso que eu queria ver em relação a quanto, tipo, digamos, né, em relação vai ter a prova. Não, a prova, a ideia é que você responda ali em 4 horas, né? Sempre assim. Na verdade, o prazo maior aí não é nem pela resolução que eu estou dando, é por problema que pode acontecer na internet, né? Que eu já tive bastante problema em aplicando prova aqui nos outros lugares, né? Então aí o prazo, a prova é em 4 horas, 3 horas você consegue fazer, né? Lógico que se você ir para a prova e não souber nem do que está tratando, precisar ficar pesquisando aí toda a questão para resolver uma questão, aí você não resolve no tempo hábil, né? Por isso que você estuda antes, certo?
Então é sempre um prazo menor. O prazo está maior por conta de problemas que podem acontecer aí, certo? Em relação à consulta, né? Tipo, vai poder usar então consulta dos livros, né, normalmente. Sim, só que, por exemplo, é consulta, não é cópia, né? Ou seja, plágio entre vocês, né? Uma resposta igual de um aluno e de outro é zero, né? E cópias também de internet também, mesma coisa. Beleza. Professor, Pode falar. a internet tinha caído na hora que você estava explicando o trabalho. Vai ser individual na entrega? O do RAID é duplo, em dupla. Entendi. É porque estava caindo aqui. O RAID é em dupla, certo? Então, beleza. O Caio já respondeu também as outras perguntas. Tranquilo, então. Obrigado. Então, ó, já finaliza aqui a gravação. Depois eu já passo o vídeo.